Proteger a riqueza do seu empreendimento é um dos assuntos mais contundentes quando falamos de gestão empresarial. Nesse sentido, proteger o patrimônio do seu CNPJ, o patrimônio da sua empresa, é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala a respeito do crescimento e das sociedades empresariais. Nesse sentido, hoje, com foco nas sociedades limitadas, nós iremos conversar a respeito da proteção do patrimônio com uma autoridade no tema. Dr. Rafael Pacheco, da Rafael Pacheco Advocacia Empresarial, que, participando do nosso quadro Diálogo com Especialistas, irá trazer informações ricas e poderosas para que você possa construir uma relação ainda mais efetiva com o seu patrimônio. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Dr. Rafael, tudo certo? Na temática de hoje, nós iremos falar a respeito da proteção do patrimônio da empresa e do CPF do sócio. Nesse sentido, gostaria de trazer o assunto, doutor, a respeito da importância da sociedade limitada no sentido de proteção do patrimônio do sócio. Ô Brandon, esse assunto é importante demais, né, cara? Porque quando a gente fala em empresa, um problema que a gente tem muito comum é a confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que conversar sobre isso, porque não é brincadeira. Existem situações que podem causar extremo prejuízo não só para a empresa, mas também para os sócios e para as pessoas para quem a empresa presta seu serviço, né? Então, primeiramente, qual que é a importância do patrimônio e qual que é a importância da proteção desse patrimônio, tanto da sociedade limitada, né? Quando eu falo de sociedade, estou falando do conjunto empresarial e do sócio. Importante para diferir o patrimônio, é a primeira importância, para que a gente possa especificar o que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio do sócio. E com isso, a gente dá segurança para as pessoas que estão envolvidas, tanto com o sócio, tanto com a empresa. Porque a partir são duas pessoas diferentes, né? Quando a gente fala de CPF e CNPJ, um é Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e o outro é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica têm seus patrimônios distintos. E isso é importante para que a gente dê segurança, para que a gente dê autonomia, tanto para um quanto para outro, e esses patrimônios não se confundam ali dentro das negociações, dentro das situações envolvendo a vida de um e a vida de outro, e todos os envolvidos, tanto os sócios, quanto a empresa, quanto terceiros, sejam protegidos. Então, a principal importância é essa: proteger e distinguir o patrimônio da sociedade do sócio. Perfeito, doutor. Pegando um gancho na sua fala, e chamando a atenção de você que tem nos acompanhado neste quadro, nós falamos um pouco a respeito dessa questão que o doutor Rafael acabou de falar em vídeos anteriores, que consiste no princípio da entidade, essa ideia de que o capital do sócio, enquanto pessoa física, não se mistura com o capital da empresa. Existe ali uma subscrição, uma integralização de capital, que é justamente o compromisso acertado ali no contrato social. Exatamente. De que aquele dinheiro é da empresa, consiste, configura o patrimônio da empresa. E aí, doutor, eu te faço uma pergunta que é muito recorrente, as pessoas até têm um pouco de medo em relação a isso. Dívidas da empresa, a partir do momento que existe essa subscrição de capital, nós estamos falando aqui das sociedades limitadas, é importante parametrizar nossa discussão, mas dívidas da empresa, elas podem ser cobradas pelo CPF do sócio? Então, a gente está falando de sociedades limitadas, e ela é uma sociedade, como o nome diz, que se limita ao patrimônio social, se limita ao patrimônio empresarial. Mas existem situações que a gente tem que colocar que sim, as dívidas da empresa podem ser cobradas no CPF do sócio. Isso é importante ser dito, isso é relevante, porque quando a gente pega pessoas que têm o intuito de construir uma empresa, criar, empreender, e não entendem esse conceito de diferenciação de patrimônio, aí está o problema. Porque a partir do momento que existe uma confusão patrimonial entre o patrimônio empresarial e o patrimônio pessoal, sendo impossível distinguir o que é de um e o que é de outro, aí sim a dívida tanto do sócio pode ser cobrada da empresa, quanto a dívida da empresa pode ser cobrada do sócio. Bem como em situações quando a empresa é utilizada para o cometimento de crimes, de fraude contra credores, com o intuito de ocultação de patrimônio pessoal ou familiar, aí sim existe um mecanismo jurídico utilizado chamado desconsideração da personalidade jurídica, e esse mecanismo ele faz com que as dívidas que foram contraídas em face da empresa atinjam também o patrimônio do sócio,
por conta dessa confusão ou ilegalidade que foram cometidas. Então, em regra, não. O patrimônio do sócio não responde pelas dívidas da empresa, mas se situações escusas, situações ilícitas acontecerem, uma confusão patrimonial se instalar, aí sim pode ser cobrado do sócio. Perfeito. Então, assim, é importantíssima essa sua fala, doutor, no sentido de que as pessoas às vezes confundem, né? Ah, beleza, então o princípio de identidade, o capital do sócio não mistura com o capital da empresa, então eu estou protegido ali, né? Então, assim, não vou ter problema nenhum, inclusive de colocar determinados bens no nome da empresa para poder eu blindar ali de alguma forma, me esquivar, né, de alguns problemas, inclusive relacionados a processo sucessório, processo de herança, né? Muitas vezes tem essas questões associadas. E muito nesse sentido, doutor, eu queria saber quais são as limitações dessa proteção, né, da sociedade limitada, onde eu não vou estar protegido de fato. Quais são essas limitações? Basicamente, nas situações em que existam a confusão patrimonial ou atos ilícitos que sejam cometidos pela empresa a fim de lesar terceiros, a fim de lesar credores, a fim de ocultar o real patrimônio daquela empresa. Por exemplo, uma empresa, vamos pegar uma empresa de mineração que quebrou, e aí o sócio dessa empresa de mineração, antes de anunciar a falência ou a recuperação judicial, se desfez do patrimônio da empresa, transferindo para os seus filhos, transferindo para si próprio, vendendo e com o dinheiro adquirindo outros bens em nome próprio ou em nome de terceiros. E aí, essa situação caracteriza o quê? Fraude aos credores, uma clara tentativa de ocultação do patrimônio, e aí não existe essa proteção da limitação social prevista no contrato, né? Essa utilização por meios escusos. Fora isso, se a empresa, como a gente diz, andar na linha, estar redondinha, contabilmente assegurada, o que são haveres, o que são dívidas, quem são os credores, quem são os devedores, aí a empresa, ela blinda, sim, o seu sócio e o seu patrimônio, mas ela tem que ser usada para sua finalidade própria e não para meios escusos. Perfeito. E pegando um gancho na sua fala, duas figuras aparecem aí que vão ter corresponsabilidades e é importante a gente contextualizar porque tem muita gente de casa que já nos acompanha há mais tempo, tem muitas pessoas que estão começando agora, né, estão vendo o nosso conteúdo pela primeira vez e a gente precisa fazer sempre aquela revisão básica para trazer um nível adequado de informatividade para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador, que é a questão do que é a definição do patrimônio. Então, quando a gente está falando aqui de patrimônio, o que seria o patrimônio da firma? Você que está nos assistindo pela primeira vez. Nós nos referimos ali ao que a gente chama de ativo, que são os investimentos, que são os bens e direitos da empresa. Quando nós falamos de passivo, né, nós estamos falando das obrigações, como empréstimos, financiamentos, né, as dívidas de curto e longo prazo. Então nós temos o passivo ali, que seria uma das formas de financiamento da empresa. E também o que a gente chama de patrimônio líquido, que a gente tem falado aqui, que é o capital próprio, que é o dinheiro que os sócios tiram do bolso, eles subscrevem, integralizam ali, constroem um contrato social e falam, olha, eu vou dar 10 mil, o Dr. Rafael vai dar 10 mil, então o capital social da nossa empresa, ou seja, o valor da nossa firma, começa em 20 mil reais. Só para situar você que está em casa. E aí, a gente faz esse preâmbulo, essa explicação, para a gente iniciar com a próxima pergunta, que em relação às sociedades limitadas, Dr. Rafael, quais são as responsabilidades propriamente ditas dos sócios em relação a essa questão do patrimônio? Os sócios da sociedade limitada, eles basicamente, né, não é tão básico assim, mas basicamente ele tem responsabilidade para a constituição do patrimônio social, para a Constituição. Né? Essa Constituição ela pode ser feita, como você bem disse, por meio de dinheiro, por meio de valor econômico ou por meio de bens que sejam mensuráveis em valores econômicos, em dinheiro. No caso, no Brasil, para constituir uma empresa, a gente precisa de um bem que seja possível nós avaliarmos ele em determinado valor. Por exemplo, um imóvel. Ele não pode ser avaliado em dólar, porque a empresa é brasileira, está situada no Brasil. Então, esse imóvel tem que ser possível de avaliação em reais. Então, a responsabilidade do sócio é para com a constituição da empresa, para com a sua gestão, para com a sua administração e, eventualmente, em caso, por exemplo, de encerramento empresarial, para com o pagamento dessas dívidas dentro das suas cotas sociais. Isso é importante dizer. Perfeito. A limitação da responsabilidade corresponde ao valor ao qual o sócio possui dentro do quadro societário. Porque não necessariamente o sócio
é 50-50, ou 20-20-20, ou 25-25-25. Um sócio pode ter 10%, o outro pode ter 90%. Então a responsabilidade se mede também pela sua participação societária, dentro da sua proporcionalidade. Não seria justo, né? Se eu tenho 10, você tem 90 de uma empresa, eu arcar com 50 e você com 50. Então, basicamente é isso. A responsabilidade do sócio vem na Constituição, nas responsabilidades de gestão e atividades sociais, para que ela haja dentro da lei, e, eventualmente, em caso de uma liquidação de um encerramento de atividades, para com a quitação dos seus débitos trabalhistas, previdenciários e com as dívidas que foram criadas para o seu funcionamento. É interessante o senhor falar sobre isso, que aí surge uma figura que ela é muito recorrente e que geralmente as pessoas perguntam isso para nós, que é a figura do sócio retirante. Sim. E nesse sentido, eu queria pedir, por favor, que o senhor falasse um pouco a respeito, né, dessa figura do sócio retirante e qual que é a corresponsabilidade dele no passivo na empresa, nessas obrigações. O senhor começou a falar um pouco sobre o tema, se pudesse desenvolver um pouco mais sobre o assunto. Tá, o sócio retirante é aquela figura que ou ele não quer mais participar da empresa por motivos pessoais ou até mesmo entendimento dentro do quadro societário, ou ele pode ser também excluído, né? Mas quando a gente fala da exclusão do sócio, a gente tem toda uma problemática que eu acho que levaria horas e horas para a gente debater aqui. A situação do sócio retirante é o quê? Aquele sócio que não quer mais participar da empresa. Ele quer vender o capital social, ele quer receber aquele valor que ele tem direito, ele quer deixar a empresa seguir a sua vida ou fazer parte de outra empresa. O que ele não quer fazer parte daquela empresa A ou B. E as responsabilidades desse sócio, elas perpetuam no tempo, em determinado tempo, após a sua retirada. O Código Civil, eu não me lembro de cor o artigo, mas é entre o 1018 e 1080, pode conferir aqui, que fala que o sócio ele tem a responsabilidade em até 2 anos após a sua retirada do quadro societário para com, isso é importante, as responsabilidades assumidas enquanto ele era sócio. Então, aquelas responsabilidades que foram assumidas enquanto ele fazia parte daquela empresa, daquela sociedade limitada, ele se responsabiliza por até 2 anos. Passivos trabalhistas, passivos previdenciários, tributários, ele está englobado nisso pelos próximos 2 anos. Se a empresa era mais antiga que ele, ou seja, ele não participou do início, e ela assumiu compromissos antes da sua entrada, esses compromissos assumidos antes da sua entrada não entram nessa responsabilização. O mesmo acontece com os compromissos assumidos após a sua retirada. A empresa continua, a vida empresarial continua sem aquele sócio. E ela assumindo novos compromissos após a retirada daquele sócio, esse sócio retirante não se responsabiliza por esses novos compromissos. Um exemplo, Dr. Rafael. Vamos supor que eu era sócio da nossa firma, certo. Nós tínhamos 10 colaboradores. Certo. Eu saí da firma, me tornei sócio retirante, e aí acontece a contratação de mais 4 colaboradores. Ou seja, ocorre aí uma oneração do nosso quadro social, uma elevação aí do valor da folha de pagamento. Eu não sou responsabilizado por essa adição de 4 contratações? Você não será responsabilizado, porque você já se retirou do quadro societário. O que geraria um ônus para você seria, por exemplo, a firma encerrou suas atividades. E no encerramento das atividades, não foi recolhido o recolhimento previdenciário, fundo de garantia, INSS, pagamento de tributos municipais, estaduais e federais e pagamento de verbas rescisórias de trabalho. Você seria responsável, a firma, lembrando que ela tem 14 funcionários, você seria responsável pelo passivo de 10. Os outros 4 que vieram após a sua retirada não estariam na sua cota de responsabilização, porque quando você se retirou, você tinha 10 funcionários. Então, esse passivo gerado, trabalhista, previdenciário, tributário, municipal, estadual e federal, dentro dos 10 que existiam à sua época, você também é responsabilizado se isso acontecer nos próximos 2 anos. Perfeito. Passados 2 anos, você não tem responsabilidade nenhuma com os ocorridos, encerramento, falta de pagamento, nem nada disso. E vamos supor, num outro cenário hipotético, Dr. Rafael, que a gente encerre a empresa. De quem seria o ativo, esse passivo? É feita a mesma proporcionalidade quando do encerramento, quando você dá baixa na firma? Sim, o encerramento, para que seja encerrada a empresa, não é assim, a gente quer fechar a empresa. E fecha, e o último que sair fecha a porta e leva a chave. Não é assim que funciona, né?
a empresa, ela tem obrigações sociais. Uma empresa, por exemplo, a Contajar, ela tem responsabilidade social, né? Ela tem funcionários, esses funcionários têm família, essas famílias consomem, estudam, têm que se alimentar. Então essa empresa, ela tem uma responsabilidade social que ela carrega. E essa carga precisa ser analisada quando o seu encerramento. Então vai encerrar a empresa, não é fechou a porta, vai todo mundo embora, benção, não é isso. Tem que ser apurado os haveres, tem que ser apurado as dívidas, tem que ser apurada as situações que envolvam o devido encerramento e a prestação de contas para aqueles envolvidos. Então, serão apurados os haveres, serão apuradas as dívidas. Haveres, né, é o que a empresa tem a receber, o seu ativo, diga-se assim, quando ela tem caixa, quanto ela tem investimento, quanto ela tem de patrimônio, se ela tem imóveis, móveis, bens duráveis e não duráveis. Vai ser verificado quanto ela deve de verbas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, água, luz, telefone. E aí, após será feito o balanço, positivo menos o negativo, o restante será dividido pelos sócios que encerraram a atividade social dentro da sua proporcionalidade de cotas. Se a empresa finalizou tudo e existe um superávit, né, existe um lucro de 100 mil e eu tenho 90%, eu vou receber 90 mil, você vai receber 10 mil dessa liquidação empresarial. Mas, claro, dentro das suas proporcionalidades, observando todas as responsabilidades sociais. Excelente. Sim, acho que analisando pesos e contrapesos, pontos e contrapontos, doutor Rafael, eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, de tudo que a gente falou, quais são as vantagens e as desvantagens de você colocar o patrimônio, então, no nome da empresa, né? Você enquanto empreendedor, você que tem essa dúvida, né? Coloco em meu nome, né, como pessoa física, coloco no nome da empresa. Quais as vantagens e desvantagens dessas decisões? Ô Brandon, o que a gente tem que analisar nesse caso é a situação. Para que é a empresa? A finalidade empresarial. Ela vai ter atividade empresarial? Ela vai gerar capital? Ela vai circular riquezas? Ela vai gerar empregos, não vai gerar empregos? Ela tem finalidade de proteger o patrimônio de uma família ou tem finalidade de facilitar a transmissão do bem após o falecimento de algum membro da família? Então, a situação tem que ser analisada como um todo. Se a gente falar assim, eu vou abrir uma empresa e vou pôr todo o meu patrimônio dentro dessa empresa para proteger. E aí eu vou exercer uma atividade de extremo risco, por exemplo, vou trabalhar com o mercado de capitais. E aí eu vou colocar todo o patrimônio da minha empresa porque eu vou estar lá protegido. Não, você não vai proteger. Exatamente. Então, a circunstância ao qual essa empresa vai estar inserida tem que ser analisada. Hoje é muito comum, não digo uma moda, né, mas é algo que tem se tornado cada vez mais frequente, é a procura dos serviços advocatícios e contábeis para a feitura das chamadas holdings familiares, que são aquelas empresas, são aqueles conglomerados de empresas que gerem o patrimônio de uma família. Isso é muito comum com famílias muito abastadas, famílias muito ricas, sim, que não querem dividir o seu patrimônio por conta de casamento, por conta de filhos, por conta de confusões. E aí eles constroem esse patrimônio fechado, essa empresa. Essa empresa ela pode ser limitada ou pode ser uma SA também, não tem problema. Mas é mais comum que seja uma empresa limitada. E essa empresa ela não desenvolve uma atividade financeira propriamente dita, uma atividade empresarial. Ela está ali única e exclusivamente para a gestão daquele patrimônio. Aí é vantajoso? Sim, extremamente vantajoso. Mas cuidado. Aí eu digo cuidado quando você for contratar o advogado que vai fazer esse negócio. Porque se a empresa tiver finalidade de gestão de imóveis ou gestão de patrimônio, ela não é tão vantajosa. Se você vai receber aluguéis, se você vai receber movimentações financeiras dentro dessa empresa, dessa holding, ela não é tão vantajosa porque a principal vantagem da holding é economizar em determinados tributos e determinados emolumentos em caso de transmissão ou incorporação imobiliária. Então, se você vai incorporar imóveis e essa holding tem finalidade de administração de imóveis, você vai pagar o ITBI como se você estivesse vendendo do mesmo jeito. Aqui em Viçosa, 3% do valor do imóvel. Se essa holding não tem finalidade de administração de imóveis, você não paga o ITBI porque essa empresa está incorporando esse imóvel ao capital social. Então não está havendo uma venda, está havendo uma incorporação e a incorporação não é tributável do ITBI.
Você tem que analisar. Então, para mim, eu entendo que existem mais vantagens do que desvantagens. Mas a situação deve ser analisada caso a caso, né? A holding familiar é vantajosa? Sim, porque você protege o patrimônio, as dívidas dos familiares. Se elas não forem adquiridas em benefício da holding, em caso de uma execução ou de uma falência pessoal, esse patrimônio vai estar protegido, porque a holding não é a responsável. Em caso de um falecimento, existe um grande mito, né? Ah, não vai ter inventário. Não, tem inventário. As situações de inventariança em caso de uma holding são muito mais tranquilas e muito mais baratas do que não. Um exemplo, se nós dois somos irmãos e aí a gente participa de uma holding dos nossos pais e essa holding tem um único bem, uma casa que vale R$1 milhão. Eles faleceram, os dois, ao mesmo tempo. E aí esse patrimônio vai ser dividido para mim e para você. Se a gente não tem a holding, a gente vai recolher o ITBI, que é 3% em Viçosa. Isso varia de município a município. Vamos recolher o ITCD, que equivale a 5% do valor arbitrado pela Receita Estadual, não o valor que está no registro do imóvel. E esse arbitramento ele varia geralmente de 30% a 40% do valor que está no registro. Então, se o registro está R$1 milhão, ele vai te avaliar ali em R$1.400.000, você vai pagar um imposto sobre R$1.400.000. Se você tem a holding, essa transmissão vai ser uma transmissão de cotas societárias. E essas cotas societárias vão ser avaliadas sobre o valor que foi incorporado. Então foi incorporado R$1 milhão. A gente vai pagar 5% em cima de R$1 milhão e não 5% em cima de R$1.400.000. Então é aí que está a diferença, é aí que está o pulo do gato. E é assim que a gente deve pensar. Então é vantajoso? Sim, porque o patrimônio se preserva. Não se comunica com casamento, não se comunica com situações contratuais de financiamentos, com empréstimos pessoais, com situações que podem vir a dilapidar o patrimônio. Então, eu entendo que é vantajoso, mas, claro, deve ser analisado caso a caso. Deu para elucidar bastante esse assunto que às vezes é bem nebuloso. Sim. E que a gente não pode negar a situacionalidade. Afinal de contas, cada empreendimento, cada realidade, cada aplicação de bens, direitos e obrigações vão requerer uma série de manobras e mecanismos. E para isso que nós necessitamos cada vez mais, não é só uma vantagem competitiva, mas é uma necessidade que você tenha profissionais altamente qualificados e que consigam ter uma atenção especializada para as necessidades e desejos de você enquanto empreendedor e do seu empreendimento. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença do senhor Dr. Rafael. Obrigado, Breno. Fique à vontade, né? Seja bem-vindo ao nosso espaço. Se você de casa gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com algum amigo que tem dúvidas, né, recorrentes aos temas que nós debatemos aqui e deixe seus comentários com sugestões de temas futuros para que a gente possa tratá-los aqui novamente e levar informação gratuita, de qualidade e de altíssima relevância para você. Fique junto da Contajar, esse foi o Diálogo com Especialistas e até a próxima.